com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Vamos conversar? Vamos falar? Fala, põe pra fora. Fala tudo que você tá sentindo, o que tá te atrapalhando? Você ouve vozes? O que te incomoda? Fala. O ar parecia não me pertencer, parecia que ele não queria me dar a vida mais. A gente está numa sociedade em que assim, é muito imediatista. Então a gente não suporta o sofrimento, a gente quer se livrar. E nós devemos reconhecer que nem sempre nós estamos preparados. Por isso que é importante falar sobre suicídio. Eu tenho medo de dizer como me sinto. Era uma coisa como se eu fosse explodir mesmo. E isso doía. Sentir que eu ainda estava no meu corpo doía. Por que eu não percebi? Ou ele falou isso, eu não fiz nada. Até que chega-se o dia que vai entrar no quarto e ponto, já foi, já acabou. Simplesmente saiu de casa, pegou o metrô e ele se jogou assim de costas. Sem documento, sem nenhuma identidade, sem nada, sem deixar carta. Simplesmente ele sumiu. Bastante saudável. Não é falar assim, vamos curar, vamos tirar essa dor a qualquer custo. Não. É você poder olhar para a tua dor. A verdade é que a gente quer ser só ouvido e compreendido. Bom, quando a gente chega nessa situação, a gente se pergunta muito qual o sentido da vida, né? Esta é a TV Com Sorocaba. Estamos iniciando mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos desenvolver o tema Revés de um parto, ouvidos calados. Sinais do suicídio. Pensando sempre na prevenção. O nosso programa começa com um preceito do CVV. Se em toda a existência o CVV salvar uma vida, o trabalho se justifica. Com este preceito, o CVV quer dizer de sua crença em valorizar a vida e fazer a prevenção ao suicídio. Nós perdemos no Brasil cerca de 12 mil pessoas por ano vitimadas pelo suicídio. São 32 pessoas por dia. Você que está nos assistindo, sabe o que fazer quando alguém fala sobre suicídio com você? Se você convivesse com alguém que fala que está pensando em suicídio, ou mesmo que dá sinais de que está pensando nisto, o que você faria? Falar sobre suicídio é importante ou é indiferente? Um diretor reuniu uma equipe de profissionais para falar da dor que envolve a decisão de tirar a própria vida e do sofrimento daqueles que convivem com essa pessoa. Os chamados sobreviventes, os parentes, os amigos.
eles escolheram uma forma diferente de abordar o tema. Eles escolheram a arte através do cinema. Esta gente está aqui para falar conosco sobre este tema e falar sobre o projeto que já é realidade, Ouvidos Calados. Estão conosco Mauro Batistella, que é o roteirista, produtor e diretor. Bem-vindo, Mauro. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Também está conosco a doutora Sara Lahan Sonetti. Ela é psiquiatra e assistente, vamos ver se eu consigo falar, hein? Da desinstitucionalização em Sorocaba, que é a saída dos pacientes do hospital para as residências terapêuticas e os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Aliás, o tema é bem atual, porque é matéria de capa do jornal Cruzeiro do Sul de hoje. Bem-vinda, doutora Sara. Muito obrigada. Também está conosco a doutora Sara Possamay, psicóloga. Bem-vinda. Obrigada, boa noite. Está conosco Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, que é voluntário do CVV há 15 anos. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tá, uma boa tarde a todos. E também está conosco depoentes e participantes do filme que apresentaremos durante o desenvolvimento do tema de hoje. Mauro, no meio de tantos assuntos, e até mais leves, podemos dizer, você e sua equipe escolheu o tema do suicídio para tratar num documentário e num curta. Qual foi a motivação para cuidar desse tema no trabalho que vocês desenvolveram? Bem, uma pequena correção só, Húngaro. Eu não sou o produtor é o Lucas Zala, o Bruno Bulga e a Janaína Caldeiras. Correção. Porque não, eles ficam bravos comigo depois. Perfeito. Perfeito. Olha, a motivação foi assim, que é um tema assim que nos traz muita, não vou dizer curiosidade, mas vou dizer são dúvidas assim, porque eu mesmo tinha curiosidade de conhecer o CVV, o trabalho do CVV, tinha curiosidade de conhecer como que era essa comunicação, como que se abordava isso, e foi a partir daí que eu tive essa ideia e chamei essas pessoas maravilhosas para fazer esse filme, né? Essa foi a motivação, assim. E era um outro projeto, na verdade, né? Eram 2 curtas-metragens, eram 2 filmes menores, e conforme a gente foi abordando o assunto, pesquisando, os depoentes que trouxeram muitas informações para a gente, esse projeto se tornou maior. Então, o curta-metragem, que era o documentário, se tornou um longa-metragem. Porque o assunto é muito vasto, né? Muito Sim. complexo, assim. O projeto Ouvidos Calados, ele é constituído de um curta-metragem e o documentário. Qual que é a diferença para o nosso telespectador e por que foi dividido em 2 partes o projeto? Claro, a primeira diferença é o tamanho dos filmes. Um filme tem 20 minutos, o outro filme tem 1h14. Essa é a primeira diferença. A segunda é que, dessa forma, com 2 gêneros de filmes diferentes, a gente consegue atingir mais pessoas, porque a gente tem o objetivo de expandir o filme. Além de exibir em cinemas, em reuniões, a gente tem o objetivo de participar de festivais. E existem festivais de cinema que são especializados em curtas-metragens e ficção, e outros que são documentários, e outros que são os 2. Então, dessa forma, a gente atinge mais pessoas e a gente consegue levar o projeto para mais longe. E os 2 filmes foram feitos de uma forma que eles se complementam. Tanto que a equipe é a mesma, trocam algumas funções, mas a equipe é a mesma, os atores são os mesmos. Então, a gente tem eles se complementam, os 2 filmes. Ouvidos Calados, de onde veio esse nome? Qual qual foi a motivação para que falar do suicídio, que a proposta é falar sobre o tema para prevenir,
E o nome do projeto é Ouvidos Calados. Explica para nós. Pois é, então, esse nome veio depois de um embate de vários nomes, assim, né? A gente faz um brainstorm para saber qual é o melhor nome do projeto, e quem deu esse nome foi o Chores Rodrigues, que é o diretor de fotografia do documentário, porque é uma coisa que a gente quer evitar, os ouvidos calados, né? Quando a gente discutiu muito sobre o assunto, e eu tive uma conversa com o Alvarenga no CVV, e aí ele me explicou muito o trabalho, aí depois também eu pesquisei muito sobre o tema e a importância do falar, que surgiu esse nome, que é o contraponto, né? Na verdade, ouvidos calados é o contraponto, é o que a gente não quer, é o que a gente quer mostrar, que é possível abrir esses ouvidos, abrir essa boca, né? E a gente pode melhorar toda essa situação, né? Sabendo ouvir, sabendo falar. Rodrigues, ouvidos calados é o que o CVV não tem há quase 50 anos aqui no Brasil. Nós vamos falar de sinais durante o programa com os nossos convidados especialistas. Quem procura o CVV, ele não está dando sinais para o CVV, ele está falando claramente da intenção dele. Como que o CVV acolhe essas pessoas, esses sinais? Veja só, o CVV, você falou, ele acolhe as pessoas que nos procuram, porque muitas vezes as pessoas, mesmo cercadas de outras pessoas, elas não têm a motivação para falar, né? E muitas vezes elas podem querer falar com um desconhecido. O CVV é um canal aberto para isso. Inclusive o Robert, no último programa, ele fez aquela analogia do ser humano com a panela de pressão. O fogo embaixo são as pressões externas, né? E você tem as pressões internas que essas pressões externas causam. E muitas vezes aquilo está ficando insustentável. Então, a necessidade do desabafo. O desabafo é aquela válvula para aliviar aquela pressão interna, né? Para que a pessoa. Então, o CVV, voltando aqui no que você perguntou, é um canal aberto para quem precisa conversar e muitas vezes não quer dividir o que está angustiando com uma pessoa do contato dela. Tá? O CVV trabalha os 365 dias do ano, né, com disponibilidade total. Doutora Sara. Olá, boa noite. Boa noite outra vez. E a psiquiatria, como que ela vê a prevenção ao suicídio? É preciso lembrar que o suicídio pode aparecer como consequência ou como sintoma de alguma outra alteração. Então, ele pode vir acompanhado já da depressão, por exemplo, ou de outros distúrbios como o transtorno bipolar. Então, é importante que a prevenção e o tratamento dessas alterações químicas sejam feitas, independente de a pessoa já estar pensando em suicídio ou não. Mas o suicídio pode vir a ser um dos fatores finais de um conjunto de alterações que já estavam acontecendo antes. Então é importante que se tenha esse cuidado, esse olhar para a saúde mental da pessoa. O suicídio, nós podemos dizer que a gota, pela sua resposta, seria a gota d'água que transborda no copo. Do ponto de vista psiquiátrico, é cabível um tratamento medicamentoso para quem está nesse caminho para o suicídio? Com certeza. Por exemplo, se ele for um dos sintomas de uma depressão, você vai tratar esse desequilíbrio de várias formas, e a medicação é uma delas. Né? Então, a alteração de neurotransmissores específicos como serotonina, noradrenalina, dopamina, principalmente são esses três. A alteração deles, para mais ou para menos, podem trazer os distúrbios. Né? Então, a medicação ela vai entrar na correção desses fatores químicos. Mas, para eles estarem desequilibrados, muitas vezes é decorrência de algum estresse externo ou de outras questões biológicas, inflamatórias, hereditárias. Então, é importante que, junto com a medicação, vá se resolvendo essas outras questões que estão causando esse desequilíbrio. Né? Então, organizar a vida como um todo, e a medicação pode, com certeza, ser um dos pilares aí para cuidar da saúde mental. Doutora Sara Possamay. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite.
A pessoa que está trilhando o caminho em que falta a saúde mental, como disse a sua xará, pode ser tratado com remédios. Como a psicologia vê a prevenção ao suicídio? A psicologia não prescreve medicação, né? Não. Não, psicólogo, né, ele não tem essa habilitação. E como que a psicologia vê? Como que você como que ela faz ela pode lidar com a prevenção do suicídio, né? Então, a gente vai lidar com sinais, né, no discurso da pessoa, né, no comportamento dela, né? Existem vários sinais que a gente chama que são as ideações suicidas, né? Quando a pessoa começa a ter ideias, né, num nível mais grave ou mais alto, ela começa a ter um planejamento, né? Então, através da observação de atitudes, daquilo que a pessoa diz, de como que ela se coloca no contato com o outro, então isso pode ser com o médico, né, com o psicoterapeuta, né, se é uma pessoa que faz uma psicoterapia, com os colegas, né, colega de escola, colega de trabalho, dentro da família, com os pais, né, ou com os pares, né, esposo, esposa, muitas vezes os filhos se dão conta de que o nível de contato da pessoa, ela não está presente naquele momento. Pode ser que ela esteja pensando, né, em soluções como o suicídio, por exemplo, mas é uma solução, como a gente fala, que é definitiva, né, para um problema temporário. Nós não podemos imaginar que o psicólogo tenha uma varinha mágica e saia caçando por aí quem está pensando em suicídio. Claro. Podemos entender, pela sua resposta, a importância das pessoas, da convivência, exatamente, para que percebam os sinais que essa pessoa, que pode, no primeiro momento, estar com um desequilíbrio emocional e chegar a pensar em suicídio, é importante que as pessoas do convívio percebam esses sinais. Sim. Existem sinais práticos que essas pessoas dão e que é possível perceber? Sim. Claro que tem sinais que são mais, digamos, mais literais e sinais que são mais sutis, né? Até precisa ver o nível da percepção daquele que observa, né? E também o nível de percepção daquele que se expressa. Enfim, existem várias formas de expressão de dor e de sofrimento psíquico, né? Ou mesmo da doença mental. Agora, o que pode ser percebido no cotidiano, né? Quem está próximo, verbalizações, né? Então a pessoa ela começa a falar que eu acho que a vida não tem mais jeito, eu estou pensando em morrer, eu quero acabar com tudo, né? No nível do comportamento, então você começa a ver que a pessoa ela começa a se organizar, ela não coloca tanta energia, por exemplo, no trabalho, no emprego, começa a faltar muito, né? Ou não coloca, não está tão dedicada quanto antes, principalmente atividades mais cotidianas, né? Então isso a gente vê no comportamento, né? As verbalizações, os estados emocionais, os humores, então todo exagero, triste demais, né? Ou às vezes uma alegria que a gente percebe que não é uma alegria autêntica, né? Tem algo ali que quem está no convívio do dia a dia percebe que tem alguma coisa que não tá certa, que não está bem com essa pessoa que está do meu lado e com quem eu convivo. É possível perceber. A pessoa que pensa em suicídio ou que está num processo, ele mantém a sua rotina do dia, a rotina normal? Depende da pessoa. Algumas pessoas, sim, né? Em geral, pode manter a rotina, as diferenças são sutis, né? Mas, muitas vezes, vamos dizer assim, a pessoa ela mantém os compromissos, isso que você está chamando de rotina, eu entendo os compromissos, não, mas vamos dizer assim. Inclusive o lazer. Sim, mas a questão é a forma como ela está fazendo isso. Então, eu vou ao cinema, mas como eu vou ao cinema? Eu vou triste, eu presto atenção naquele filme, ou eu estou lá
né? Você olha nos olhos da pessoa que ela está divagando, ela não está presente, né? Em psicologia existe um termo que é isso, a pessoa não está presente, a gente sente que ela não está ali. Os olhos, né, as atitudes, elas são ambíguas, nem sempre corresponde àquele compromisso, àquela atividade dentro da rotina da pessoa. E algumas pessoas, sim, mudam a rotina, principalmente quando estão em estágios mais, vamos dizer assim, avançados da ideação suicida, quando a pessoa já está mais, vamos dizer assim, entregue a esse processo de crença de que, por algum motivo, a vida não vale mais a pena. Aí sim, aí você pode ver que muda a rotina e pode mudar coisas do cotidiano mesmo. E aí ficam mais evidentes esses sinais, né? Uma pergunta para as duas doutoras Saras, se achar que cabe complemento ou não. A pessoa começou a deixar transparecer o que está pensando, a família percebeu e levou a um profissional especializado, a um psiquiatra ou a um psicólogo. Iniciado o tratamento, é possível dizer que não há mais o risco? Bom, eu vou começar lembrando que o pensamento suicida, ele pode ser um estágio, né? E a pessoa está querendo morrer, mas não necessariamente planejando já, né? Não necessariamente na ideação suicida. Então tem as etapas, né, até você chegar num plano. Então precisa lembrar que depende da doença da pessoa, o risco é diferente. Por exemplo, na bipolaridade, o maior risco é a impulsividade, né? Então, ao contrário da depressão, que é aquela tristeza, aquela falta de energia, falta de motivação, em que a pessoa realmente não quer viver, quando a pessoa está em mania, pode até acontecer de ela estar bem em algum minuto anterior, mas por uma elaboração mal feita, por um impulso, ela executar algo que ela achou que queria. Então é por isso que a gente precisa lembrar que tem vias e caminhos para um suicídio acontecer, né? Então, dependendo, quando você vai tratar uma pessoa em mania, você vai dar medicações também que atuam no humor, mas atuam na impulsividade. Então você está prevenindo por esse caminho. E no depressivo, ao contrário, você vai colocar medicações que aumentem noradrenalina, serotonina e ajudem novamente a pessoa a ter motivação para voltar a fazer as suas atividades. Então é muito difícil dizer que começou o tratamento e ela vai diminuir o risco. Porque sabem-se de casos, que não é a maioria, mas que você começa o tratamento e aí a pessoa ganha força para conseguir lá realizar o que ela já estava planejando. Porque ela pode ganhar energia antes de conseguir regular os outros fatores ainda. Então ela ainda está querendo, só não tinha energia, com a medicação ela melhorou e ela executou. Por isso que a gente precisa ter muita cautela com a medicação, com as doses, com os retornos frequentes, a família estar junto, para a gente conseguir ter esse olhar no paciente e segurar todas as possibilidades até que ele esteja em harmonia com todos os pilares, né? Mas realmente isso de você arrumar um pilar, que é a falta de energia da pessoa, mas os outros ainda estão desequilibrados, pode até o início do tratamento ser o que faltava para a pessoa conseguir, porque ainda ela não tratou totalmente a alteração dela. Antes da consideração da psicóloga, doutora Sara, quero lembrar a você, telespectador, que o sentido das nossas perguntas aos nossos convidados são fundamentalmente dois. O primeiro, e não necessariamente nessa ordem, o primeiro é de termos uma resposta técnica, especializada, de quem estudou para isso. E segundo, demonstrar a importância do acompanhamento do familiar, do amigo, porque são essas pessoas que acompanham aquele que está instável emocionalmente e pode caminhar para a ideação suicida. A palavra é sua.
Acho que a Sara colocou muito bem, né? No primeiro momento, observando os sinais, em geral, enfim, um parente, uma pessoa próxima leva o paciente para algum tipo de tratamento. Isso pode começar tanto pelo psiquiatra, outras pessoas levam para primeiro o psicólogo, então vai muito às vezes da cultura familiar, enfim, a primeira iniciativa ali que surgiu como possibilidade de buscar uma ajuda. E respondendo a tua pergunta, da parte do profissional, precisa ver, sim, que nível que está. Esses níveis, eles não são, vamos dizer assim, graduais, né? Pode pular, então você precisa estar atento em que nível que a pessoa está, no sentido de estar mais próximo de fato, cometer o ato ou não. As vivências são muito singulares, né? As pessoas são muito diferentes. Nós temos a humanidade como algo que compartilhamos, né? Mas a vida de cada um tem uma história, uma geografia, um corpo que é muito único. Então, o trabalho, por exemplo, da psicologia, né, pelo menos a forma como eu trabalho, está buscando essa singularidade, está vendo o que pode estar motivando tamanho sofrimento, qual que é a necessidade base dessa pessoa que não está sendo vista, ou qual que é o nível de confusão que ela está, que ela pensa no suicídio como uma possibilidade de anular um sofrimento e uma dor que está muito grande. Com isso, quer dizer, começou o tratamento, está fora de risco? Não, precisa estar observando, né? Principalmente quem está no convívio. E muitas vezes, vou pensar numa família. Em geral, tem alguém da família que é mais próximo da pessoa. É o esposo, é a esposa, é a mãe, é um irmão, alguém. E essa pessoa, ela pode ser aquela em que a pessoa que está em sofrimento, ela confia mais, e também aquela pessoa que vai observar ela e dar um auxílio. O mais importante, tendo esses sinais da possibilidade do suicídio, não pode deixar a pessoa sozinha. Até porque o sentimento interno de solidão, não que a pessoa esteja sozinha, né? Mas o sentimento de solidão, em geral, é um gatilho muito forte para a decisão do suicídio, né? Número, eu queria só colocar uma coisa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 suicídios, 9 são evitáveis, né? Preveníveis. Então, só reforçar isso que foi falado, dos familiares, as pessoas próximas, acolherem essa pessoa que está nessa situação, pensando nisso. E não minimizar aquela dor, né? Validar a dor dela, acolher. O que essa pessoa não precisa naquele momento é conselho, direcionamento, julgamento, né? Então eu queria colocar isso. O documentário e o curta já tiveram 2 exibições com lotação esgotada, e nós tivemos um depoimento de uma pessoa que assistiu ao documentário. Vamos ouvir o que ele falou do que viu. Eu sou Adriana, assistente social do CRAS Vila Helena, né, aqui em Sorocaba, na prefeitura, e eu gostaria de parabenizar todos, né, que realizaram aí esse filme, com esse tema extremamente importante hoje na nossa sociedade, de observar, né, o silêncio das pessoas, que as pessoas muitas vezes falam mais com silêncio do que com palavras, né, da gente realmente acolher as pessoas e saber ouvir, sem julgamento, né, sem achismos, sem querer encontrar a solução para o outro daquilo que você faria com você mesmo, né, e simplesmente assim, ouvir de uma forma onde você consiga olhar com a lente do outro, né? Hoje a gente observa nas famílias aqui do CRAS, né, o quanto as pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos, de falar o que sente, de falar realmente assim as dores, né, e de lidar com a tristeza como um sentimento natural e humano, né, que a gente tem, e de observar quando isso vai para além, né, de uma questão normal, de uma perda ou de uma frustração. Outra coisa que a gente observa muito nas famílias, né, é a gente achar que os conflitos são coisas extremamente ruins, né, e não aceitar as diferenças.
Então a gente observa pais, mães, filhos, né, que se isolam justamente para evitar esse tipo de conflito, né, e acham que discordar é um problema. Você pode até discordar, mas você tem que respeitar a opinião do outro. Então a gente trabalha aqui, né, principalmente fortalecendo os vínculos familiares nessas questões relacionais e nas ausências aí de serviços, programas e projetos. Então eu acho extremamente relevante esse assunto, né, numa sociedade hoje que vive mais no mundo digital do que no mundo relacional de fato. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, e eu acho que a gente tem que discutir cada vez mais para que as pessoas percam aí o medo de falar que tem sofrimento, que tem dor e que precisa de ajuda. Muito obrigada. Parece que a depoente, a psicóloga, a psiquiatra e o representante do CVV combinaram, porque todas falaram no mesmo sentido. Queria perguntar para você que esteve à frente do filme, do projeto Ouvidos Calados, como que você vê essa manifestação, e eu me associo à parabenização dela a vocês, pela maneira como vocês fizeram o trabalho como um todo. É muito bom, né? A gente escutar um parabéns. Ela é assistente social do CRAS da Vila Helena. Porque nós tivemos algumas exibições nos CRAS da cidade, se não me engano foram 6 exibições, antes das 2 exibições no cinema de Sorocaba, no lançamento. E ela deu os parabéns, eu quero dar os parabéns para outras pessoas da equipe que estão aqui também, que é a Paula Cavalciuc, que fez a música do documentário, o André Polis, que foi o ator, e o Henrique, que também deu o depoimento dele fantástico para a gente no filme. Mas a gente ouvir o parabéns é maravilhoso, né? Porque a gente percebe que o trabalho que a gente realizou chegou, né? Foi feito, primeiro que foi feito com muito amor, né? Primeiro foi feito com muita vontade. E o objetivo que a gente queria, que era levantar essa questão, né, e que outras pessoas pudessem ter acesso, além das informações, também ao conhecimento de outras pessoas, e que pudesse ajudar quem quer que fosse, a gente percebe que a gente está chegando lá. Assim. Nós vamos abrir a fala para essas pessoas que o Mauro apresentou, mas antes vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen e também os 2 maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas,
funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em São Paulo. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Nosso tema hoje é revés de um parto, ouvidos calados, sinais do suicídio sob o ponto de vista da prevenção. Lembrando que Ouvidos Calados é uma produção, um documentário feito por uma equipe cujo diretor Mauro Batistella está aqui conosco e estamos falando da prevenção com o foco que foi dado no trabalho realizado por ele. Antes do break, ele apresentou parte da equipe que está aqui e mencionou a cantora Paula Kowalczyk. E aí, Paula, como foi a experiência de trabalhar num trabalho que fala sobre a prevenção ao suicídio? É um tema que, logo que eu recebi o convite do Mauro, já me apeteceu, porque a gente vive hoje uma realidade que, não sei dizer se isso, existem profissionais aqui hoje presentes, podem dizer se os casos aumentaram de um tempo para cá, mas eu sei que com a vida digital a gente fica muito mais em contato com números reais e com realidades próximas que você também não esperava que estivesse acontecendo do seu lado, né? Então, para mim, foi uma forma de poder contribuir do meu jeito, que eu escolhi fazer da minha vida é música, e dentro da sociedade, se eu puder ser útil dessa maneira, compondo uma canção, eu sei que vai ser um modo mais útil de fazer qualquer coisa a respeito disso. Mas lá em 2000 e alguma coisa, eu me inscrevi para ser voluntária no CVV. Mas não aconteceu, não deu certo, porque os horários que eu tinha livres para atender, daí eu comecei a fazer outros cursos e realmente não aconteceu. Mas eu tinha essa vontade de ajudar de alguma maneira, né? E a gente também não sabe o dia de amanhã, né? Hoje sou eu, amanhã é você. Como é que a gente pode prever esse tipo de coisa, né? Então, para mim, foi uma honra tremenda. E o Mauro acabou me mostrando algumas coisas. Isso, eu não vi ainda o documentário pronto, não vi o filme. Todo mundo elogiando muito, dizendo que, nossa, a música combina muito, ficou emocionante. Eu ainda não vi. E confesso que eu passei por alguns momentos e... Não vou dizer passei, né? Porque eu posso estar passando por eles ainda. Mas bastante críticos também com relação a sentimentos e tudo mais. E está sendo um aprendizado para mim também. Olhar com bastante sensibilidade para mim e para as pessoas que estão ao meu lado. Então, se eu pudesse, eu pude ou ainda posso contribuir com qualquer coisa nesse sentido, vai ser sempre um prazer. Você pode cantar essa música para nós? Posso. O nome dela é Onde Mora o Amor. Aconteceu outra vez comigo.
isso cometeu tantas outras vidas. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor, ó amiga. Quando lhe acontecer, por favor, respira. Oh, amigo, eu também já andei correndo perigo. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor. Obrigada. Essa música e letra são minhas, e a produção é do Ítalo Ribeiro, que assinou comigo e finalizou a canção também. Teve os retoques do Mauro ali. Muito bem. E aí, Mauro? Parece que houve uma simbiose do seu projeto com a música da Paula. Pois é, né? O convite foi feito, a gente conversou bastante. E a Paula, depois ela sumiu, porque ela foi pra turnê, viajou o Brasil. Aí a gente se falava muito por WhatsApp, né, Paula? Telefone, assim. Foi. E aí depois ela trouxe essa obra, né? Essa música maravilhosa, e casou muito bem com o filme, assim. Foi fantástico. Quais são os próximos passos do Ouvidos Calados? Bom, a gente quer distribuir, a gente quer que as pessoas vejam, a gente quer que entre nos cinemas, né? Então, assim, a gente está em conversa com alguns distribuidores, com os programadores, porque é um pouco difícil a gente fazer distribuição no Brasil. A distribuição de cinema no Brasil, ele fica condicionado às distribuidoras que têm um poder aquisitivo bem grande e que pode colocar os filmes que elas quiserem no cinema. Então a gente está tentando entrar nesse meio, né? A gente é uma produção independente, tivemos incentivo da Lei de Incentivo à Cultura, mas o dinheiro foi todo usado para produzir o filme, que não é um dinheiro muito grande, mas é o dinheiro que serviu para fazer o filme. Então a gente está conversando com algumas distribuidoras e a gente espera que entre nos cinemas. Aí a gente quer divulgar isso para as pessoas irem e prestigiarem nos cinemas. Para quem quiser ficar sabendo, na nossa página no Facebook Ouvidos Calados vai estar sendo sempre atualizada. Então, e além dos cinemas, futuramente os festivais, como eu mencionei, né, dos festivais de ficção, documentário, os dois juntos, enfim. A gente quer atingir, chegar, quanto mais pessoas assistirem, melhor pra gente. Perfeito. Henrique. Boa noite. Boa noite. Fala para nós da sua experiência de participar do trabalho dirigido pelo Mauro e o que o levou a dizer sim ao Mauro. Primeiramente, eu acho que o documentário mostrou, eu trabalhei 9 anos com o ramo funerário. Então eu vivenciei a dor de muitas e muitas famílias que perderam seus entes por suicídio. E eu tive uma experiência muito próxima, o amigo que eu perdi, e essa dor, ela até hoje ela não sarou. Então, na época, a oportunidade que eu vi no Jornal Cruzeiro do Sul, eu falei,
em honra a esse meu amigo, eu tenho certeza, pelo caráter, grande caráter que tinha, ele ficaria muito feliz de saber que pelo menos ele pode estar ajudando de alguma forma a salvar algumas vidas, né? E é um drama terrível. Eu estava escutando as doutoras falando agora, e eu percebi uma coisa: como ele tinha o acesso a drogas, a cocaína, ele faltou essa energia para que ele tivesse a coragem de fazer o que fez. Então, a depressão dele já vinha de muito tempo, essa angústia, e como uma pessoa muito fechada, ele não se abria com familiares, nem com os amigos, como é natural que as pessoas façam. Então ele precisava de uma energia, um impulso, e a cocaína, com o mesmo efeito de um medicamento talvez, foi o que deu esse impulso para que ele cometesse o ato. Entrasse no planejamento, como eu disse no documentário, ele planejou tudo, o local, o que ia acontecer, a forma que ia ocorrer, e chegou a avisar os familiares onde ele estaria. Então foi um planejamento muito sinistro, né? Não sei se é essa palavra. Eu assisti ao documentário, parabéns pela sua participação. O seu depoimento como prevenção foi importantíssimo. Obrigado. André, fala da sua experiência em participar. Boa noite. Então, quando eu fiquei sabendo assim, do projeto, eu não sabia muito sobre o que era e tal. Mas quando eu fiquei sabendo realmente o que era, como eu tinha que passar essa mensagem, foi tipo grandioso pra mim, porque eu passei por isso também com a minha mãe, que ela sofre de depressão, e ela já tentou se matar também várias vezes, suicídio. E eu era uma criança, então tipo, eu cresci vendo tudo aquilo, e eu era tipo o irmão mais apegado a ela. Então foi tipo muito difícil crescer com isso, e agora eu vejo que tipo com esse filme, com esse projeto e com as pessoas em volta, eu tô aprendendo muito, porque quando eu era criança não tinha assistência, né? Tipo, a minha mãe, ela passava por algo, me tiravam de casa, ficava na casa de tio, não sei o quê. Então, eu tô aprendendo demais agora. E eu percebi que não é, tipo, sabe, deixar a pessoa sozinha, excluir, que era que faziam isso comigo e com ela. Então, hoje em dia, eu pretendo e tô aprendendo a conviver melhor agora e abraçar minha mãe nos momentos difíceis, que ainda tem as decaídas e tal. Então, para participar de um primeiro projeto, né, meu primeiro projeto como ator, assim, é incrível, porque eu tô, tipo, meio que honrando a minha mãe, assim, sabe, a história dela. E acho que não teve maneira melhor de eu começar. Então, tô muito, muito orgulhoso mesmo. Parabéns pela atuação, pela decisão, por abraçar a causa. Obrigado. Nossa, eu queria aproveitar para parabenizar também, porque eu só vi o projeto pronto na tela do cinema já, não tinha visto nada, né? E me emocionei, né? Chorei demais. Mas o interessante é que, apesar de emocionar, o documentário ele traz essa coisa da esperança e de incentivar a comunicação, de mostrar que tem ajuda, que tem saída. Então, acho que ele conseguiu passar muito bem essa mensagem, a parte técnica de informação e a parte emocional mesmo. Está muito lindo, parabéns para todo mundo. Como sempre digo, para temas e convidados desta grandeza, o tempo é muito curto. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV. Antes, porém, pediria aos nossos convidados que fossem breves nas suas considerações finais. Começamos pela psiquiatra, doutora Sara. Bom, gostaria de agradecer o convite, tanto de estar no documentário quanto de estar aqui hoje. Foi muito emocionante, é um prazer ser um elo dessa corrente de cuidados. E o que eu acho interessante relembrar, só para finalizar, que uma das depoentes trazem que não é só quem é médico, quem trabalha com saúde, que deve fazer parte do cuidado humano. Então, eu acho interessante essa sensibilização de que todos podem estar preparados para receber alguém, para perceber uma alteração de alguém, para ouvir alguém que precisa ser ouvido. Então, deixar esse recado também para todos que puderem, né, afinar o olhar, os ouvidos. Todos são importantes e capazes de cuidar do outro também. Doutora Sara, psicóloga.
Suas considerações finais. Sim. Quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui e falando de um assunto que muito me sensibiliza, e eu gostaria de deixar algo que eu percebo tanto no meu contato profissional com os meus pacientes, que são casos que sempre aparecem. Eu tenho pacientes que têm as tendências, né, suicidas, que tentam, os que já tentaram, os que pensam em cometer isso, a vivência com amigos e pessoas muito próximas de mim. Eu acho que quem convive, né, quem está próximo de um parente, de um amigo, de alguém, e percebe que tem algo estranho, que tem algo confuso, que pode ser que essa pessoa tenha a possibilidade de cometer o suicídio, que esteja os sinais, como a gente já falou. Eu acho que eu gosto de enfatizar que o que é muito importante é a escuta interessada, sabe? E se você percebe que você não dá conta de escutar isso, você pode encaminhar para um profissional, ou no cotidiano, na casa, na escola, na empresa. Busque alguém que você percebe que pode ajudar essa pessoa, mas a escuta interessada, né? E o interesse genuíno por ouvir a dor, o sofrimento, sabe? Abrir espaço para que essa pessoa possa falar dela. Quando uma pessoa fala de si para alguém, ela se percebe como pessoa, como gente. Que é um pouco do trabalho, aliás, é o trabalho do CVV. Ela se percebe, ela ouve a própria voz no contato com o outro. E sabendo que tem um outro que está ouvindo de verdade. Quando eu falo genuíno, é de verdade, com interesse. Isso faz toda a diferença para, no mínimo, eu começar a sentir que eu sou alguém, eu estou sofrendo, eu sou alguém. Porque, em geral, quem está na iminência, né, de um ato suicida, tem muito desespero, muita dor, muito desamparo. A pessoa perde o amparo, ela perde o contorno. Então, sentir que eu sou uma pessoa e que eu tenho um contorno enquanto ser humano é o primeiro passo. Eu vejo como o primeiro passo. Então, essa escuta interessada é muito importante. Mauro, nós que trabalhamos com prevenção e acreditamos, eternamente seremos gratos pela sua iniciativa de falar abertamente, despertar, levantar esse assunto através da arte que você desenvolve. Suas considerações finais. Eu agradeço, né? Eu agradeço porque, assim, eu aprendi muito com esse projeto, aprendi muito com todo mundo que veio dar o depoimento. Inclusive tem mais uma pessoa que está na plateia aqui que não foi apresentada, que é a Júlia, está ali na plateia, também deu o depoimento dela. Então eu tenho muita gratidão por esse projeto, porque eu aprendi muito e conheci pessoas maravilhosas. Então o que eu tenho para falar é isso, e acompanhe a nossa página e logo espero que estejam nos cinemas. Rodrigues, como você viu, a nossa diretora já está nos cobrando pelo tempo. Suas considerações finais. Eu só queria lembrar que dia 24 de fevereiro, agora às 19 horas, vai ter a palestra do Jacques Ponchon no Teatro Municipal, né, e a exibição do documentário e do filme novamente. E no dia 3 de março começa um programa de seleção de voluntários, como a Paula ali falou que tinha intenção de ser voluntária. Você que está com disponibilidade, venha fazer parte do nosso time. Dia 3 de março começa a turma de sábado e 5 de março a turma da tarde e da noite. Então, obrigado aí pela oportunidade. Tchau. Obrigado, Rodrigues, voluntário do CVV há 15 anos. Volte sempre. Obrigado, Mauro, por mais uma vez estar aqui falando da prevenção do seu projeto. Obrigado. Obrigado, doutora Sara. Espero que volte outras vezes para falarmos com mais tempo e com mais exclusividade com você. Será uma honra. Obrigada. Repito as mesmas palavras para você, Sara, psicóloga. Muito obrigada. Ossamay. Muito obrigada. Lembrando mais uma vez a você, telespectador, que queira trabalhar como voluntário do CVV, ajudando nesta causa de prevenção ao suicídio, mas principalmente ouvindo aquele que quer falar de sua dor, que quer falar do seu sentimento e que não tem no seu meio com quem se abrir. Esses quase 2 milhões de pessoas
que, por não terem com quem falar no ano passado, ligaram para o CVV. Este foi o número de atendimentos que o CVV fez em 2017. Com o novo telefone que, em junho de 2018, cobrirá o Brasil todo, 188, com ligação gratuita de telefone fixo ou móvel, o número de chamados para o CVV dobrou. Tínhamos 1 milhão antes do 188 e agora no Brasil todo, que ainda não está interligado por completo, faltam 7 estados, já dobrou. Precisamos de gente para atender essas pessoas. O trabalho do voluntário, o serviço que o CVV oferece é feito exclusivamente por voluntários. E para isso vamos iniciar um curso de formação e capacitação aqui em Sorocaba, que, como já anunciou o Rodrigues, começa no próximo dia 3, a turma de sábado às 14 horas, e dia 5, a turma da tarde, 14h30, e também dia 5, a turma da noite, às 20 horas. Se você quiser saber mais sobre o CVV, se você quiser falar com o CVV, se você quiser desabafar com o CVV, visite o nosso site www.cvv.org.br. Agradeço a você, telespectador, pela sua audiência e o convido para que esteja conosco na próxima quinta-feira, às 18 horas. Reforço a você que os nossos programas agora são exibidos às quintas-feiras, às 18 horas. Uma boa noite e até o nosso próximo programa. Isso aconteceu outra vez comigo. Falo pra Ju que eu gosto de fazer com poucos comentários. Oh, amiga, isso já acometeu tantas outras vidas. Eu tenho medo de dizer como me sinto, e sinto tanto ao te ver assim desiludido. Mas te encontrei e vi no fundo a dor que transbordou. Mora onde mora o amor, ó amigo. Eu também já andei correndo perigo. Ó amiga. Ao te ver assim desiludido, mas te encontrei e vi no fundo a dor